religião é movida pela ganância. Os religiosos, tanto antes quanto durante e após a morte de Cristo, sempre foram movidos pela ganância. Foram esses mesmos religiosos que mataram os profetas, compraram Judas para atrair Jesus e assim o entregaram à crucificação. Também foram eles que mataram os apóstolos e nos dias atuais tentam matar os filhos de Deus espiritualmente e até de fome ao retirar tudo aquilo que lhes pertence. Alguns falsos pastores, se é que existem pastores nos dias atuais, afirmam que é bíblico o direito de receberem salário por trabalharem para a igreja, erroneamente chamada assim, e seus membros. No entanto, uma análise séria das Escrituras revela que essa é apenas mais uma falácia do meio religioso moderno. Vejamos então alguns versículos. Números 18 e 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Alguns argumentam que esse versículo valida a remuneração dos ditos pastores. No entanto, há uma questão importante. Os levitas eram responsáveis pelo serviço no templo e não possuíam terras, nem casa própria. Além disso, o que recebiam não era dinheiro, como vemos neste outro versículo. Números 18 e 31. E o comereis em todo o lugar, vós e as vossas famílias, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. O dízimo consistia em alimentos doados pelos israelitas. Em algumas ocasiões, os levitas podiam comer parte dos animais oferecidos em sacrifício. Esse era o padrão da época antes da vinda de Cristo. Muitos usam ainda o seguinte versículo para defender a remuneração clerical. 1 Timóteo 5,18. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. À primeira vista, pode parecer que o versículo justifica o pagamento aos pastores. No entanto, vejamos o que o próprio Jesus disse aos seus apóstolos. Lucas 10, 4-8. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão ela voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Note que o salário mencionado refere-se a alimentos e hospitalidade, e não ao dinheiro dos fiéis. Portanto, este versículo não pode ser usado como base para sustentar tal doutrina. Ainda há quem cite 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas, novamente, os falsos pastores não se enquadram aqui. O versículo refere-se aos apóstolos, os verdadeiros anunciadores do Evangelho, que viviam de forma simples e recebiam sustento em forma de alimentos e não salários. Mais adiante, o apóstolo Paulo esclarece a sua própria prática. 1 Coríntios 9,18. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Este era o verdadeiro padrão apostólico, evangelizar gratuitamente. Em contraste, muitos falsos pastores de hoje passam bandejas a cada culto, em alguns lugares, todos os dias e em diversos horários. Usurpam as palavras que Jesus dirigiu aos seus missionários, aplicando-as a si mesmos de forma distorcida, contrária ao que foi ensinado. Os apóstolos recebiam dons espirituais e também autoridade. Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Pergunta-se, hoje ressuscitam os mortos? Curam de graça? Evangelizam sem pedir nada em troca? Mateus 10, 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então por que os falsos pastores possuem carros de luxo, mansões, relógios de ouro, ternos caros e altos salários? Onde está a semelhança com os apóstolos? A Bíblia é clara. Foram os religiosos que mataram os profetas. Foram os religiosos que perseguiram, espancaram e mataram os apóstolos. Foram os religiosos que apedrejaram e mataram o diácono Estevão. Foram os religiosos que pagaram Judas e compraram o Salvador. Foram os religiosos que prenderam, agrediram e mataram o Filho de Deus. Foram os religiosos que se julgavam santos e salvos aos próprios olhos. Foram, enfim, os maiores hipócritas da história bíblica. Conclusão: muitos líderes religiosos manipulam as Escrituras para atender aos próprios interesses, e os que afirmam conhecer a palavra são os que os sustentam financeiramente.